A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por mais esta oportunidade de estarmos aqui trazendo mais essa mensagem da graça de Deus a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Aí, você que é novo aqui no canal, muito obrigado por assistir essa mensagem. E você que já está há mais tempo aí, muito obrigado pela sua companhia. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fazer parte aqui desse canal de estudo, né? E vai compartilhando, se você achar que essa mensagem é edificadora, vá compartilhando aí nas suas redes sociais, o máximo que vocês puderem. Beleza? Hoje estaremos falando aí de um tema bastante interessante, né? Se bem que toda a palavra de Deus ela é muito interessante, muito boa, muito rica, né? Para nós, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Estamos vivendo em dias terríveis, não como algumas pessoas acreditam que fim do mundo, Jesus está voltando, né? Mas em comportamentos de algumas pessoas, principalmente na política, nesse carnaval e por aí vai. Mas vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade e vamos falar do tema propriamente dito aqui nesta noite. Estamos falando diretamente de Goiânia, Goiás, hoje, 20 de 2 de 2023, 22 horas e 16 minutos. Para que você possa entender um pouco dessa mensagem, eu peço que você fique até o final para que você possa ter um bom entendimento do tema, beleza? Pessoal, hoje estaremos falando aí acerca o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Nós sabemos que em Jerusalém tinha o templo, aonde Deus ali se manifestava. Sabemos também que esse templo ele foi construído há muitos e muitos séculos atrás, mesmo antes do Messias vir a esse mundo. E ali Deus se fazia presente, se manifestava. Tinha o local santo, tinha o santo dos santos, né? Onde estava a Arca da Aliança, onde estava a vara de Arão, as tábuas, né? As tábuas da antiga aliança estavam ali dentro ali. Então, o Santo dos Santos tinha o templo, né? E tinha o véu que separava o local santo dos santos. Então, quem poderia entrar no Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. Apenas ele poderia ter acesso ali uma única vez no ano. Ele oferecia ali sacrifício, primeiro para os seus pecados e depois para o pecado do povo. Então, é muito importante você saber disso. Então, Deus, naquela época, se manifestava no Santo do Santo, porque Deus, a sua glória é muito forte. Então, o sumo sacerdote, ele acessava ali uma vez por ano apenas, oferecendo sacrifício por si, pelos pecados dele, e depois para os pecados do povo, né? E assim, sucessivamente, anos após anos. Mas esse sacrifício nunca aperfeiçoaria ninguém. Nunca ninguém se tornava perfeito, limpo, puro, eternamente. Então, era necessário um sacrifício mais perfeito para que nós, hoje, pudéssemos estarmos aqui perfeito. Então, o que aconteceu? Deus se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré e se entregou
a si mesmo em sacrifício único e eterno. E esse sacrifício, pessoal, foi na cruz do Calvário. Então, um momento antes dele entregar o seu espírito ao Pai, ele exclamou, né, dizendo que entregaria o espírito, e as pedras se fenderam e o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mas antes, bem antes desse templo de Jerusalém, havia, na época de Moisés, o tabernáculo, né? Deus se manifestava, então, no tabernáculo. Então, ali ele tinha os levitas, né, que cuidavam do templo, ali eles faziam sacrifícios para a purificação dos pecados e por aí vai. Esse sacrifício que nunca aperfeiçoava ninguém, mas também nos mesmos moldes que foram predeterminados por Deus, né, que fizesse, e assim foi feito. Só depois que Deus mandou fazer um tabernáculo aí, um templo, né, um templo de pedra, de alvenaria. E naquela época, o tabernáculo ele não era feito de pedras, porque ele era móvel, né? Quando ele saía de um local para o outro, ele era totalmente desmontado e montado em outro local. Para nós darmos em Mateus 24, verso 2, Jesus estava saindo do templo quando os seus discípulos disse, olha, que mostrando a estrutura do templo, Jesus disse, não vede tudo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E isso aconteceu no ano 70 DC. Por que Jesus veio e disse que o templo de Jerusalém haveria de ser derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra, se era um local onde Deus se manifestava, um local onde Deus se fazia presente? Por quê? Né? Porque a partir daquele momento, Deus não habitaria mais em templo, né? Ele se manifestava, melhor dizendo, em templos feitos por mãos de homem, e ele passaria a habitar no templo criado por ele, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, em Atos 2, foi derramado o Espírito de Deus, que é o próprio Deus habitando em mim, habitando em você. Então, não havia mais a necessidade de Deus se manifestar a uma única pessoa por trás de um véu e um determinado local, chamado templo, e nem assim, e nem num tabernáculo. Hoje não, ele manifesta em mim e em você. Eu quero trazer aqui para você essa passagem aqui de Êxodo 25, verso 8. Olha o que está dizendo aqui. Vamos lá. Eu estou lendo aqui João Ferreira de Almeida, corrigida, portuguesa, né? Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, era para ser feito um santuário para que ele habitasse entre os hebreus naquela época. Ele ia habitar, manifestar dentro daquele santuário. Quando nós vamos aí para Êxodo 26, 31, nós encontramos o seguinte, Êxodo 26, do 31, deixa eu organizar aqui, para ficar mais fácil aqui de eu ver. Êxodo 26, 31 ao 33. Olha aqui, olha o que está dizendo, presta atenção. Eu quero pedir, pessoal, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pegue e acompanhe aí na leitura, isso é muito importante, né? Se você não tiver, eu estou dividindo a tela aqui, você pode estar acompanhando por aqui. Êxodo 26, 31. Depois fará um véu de pano azul
e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará. 32. E o porá sobre o 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus cochetes serão de ouros, né? Vocês viram aqui que ele falou para fazer, depois farás um véu. Aqui ele já está, né, mandando fazer um véu. É o véu que rasgou bem depois. Pendurarás, verso 33 de Êxodo 26. Pendurarás o véu debaixo do colchetes e meterás o arco do testemunho ali, dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Está vendo, pessoal? Então, era para fazer uma separação. Olha, o que acontece? Quando o homem pecou, quando Adão caiu, né? Quando Adão caiu e entrou o pecado no mundo, ele se afastou de Deus. Ele se separou de Deus. Ele não tinha aquele contato, ele não tinha aquela intimidade de conversar frente a frente com Deus e estar ali conversando com ele. Então, o pecado separou o homem de Deus, afastou o homem de Deus. Quando Jesus lá na cruz, ou no madeiro, uma hora eu quero falar sobre isso aí também, entre cruz e o madeiro, quando Jesus lá no madeiro estava, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Né? Por que me abandonaste? Porque Deus não está aonde está pecado. Deus não se manifesta aonde está o pecado. Então, quando Cristo estava ali no madeiro, ele estava levando o pecado de muitos, do mundo. Né? Então, Deus não poderia se fazer manifestar, estar ali com ele. Do mesmo jeito foi lá no Éden. Né? Quando o Adão caiu, né, que entrou o pecado no mundo, Deus também se ausentou dele, porque ele não já tinha aquela intimidade, ou seja, o pecado havia entrado no mundo. O pecado havia entrado no mundo. Então, para que Deus manifestasse dali para frente, com toda a sua glória, era necessário um tabernáculo. Era necessário. Então, foi-se feito um tabernáculo e ali o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelos pecados do povo, né? Oferecia por si mesmo e depois para o do povo. Então, o primeiro homem, Adão, o segundo homem, o Messias. O primeiro homem, Adão, por ele entrou o pecado no mundo, e pelo segundo Adão, o Messias, saiu o pecado do mundo, né? Então, o pecado afastou o povo de Deus, afastou o homem de Deus. Então, era necessário ter essa aproximação novamente, acabar com essa barreira entre Deus e o homem e Deus. Né? Abra sua Bíblia agora em Êxodo 36, 35. Né? Êxodo 36, 35. Êxodo 36, 35. Vamos ver o que tem aqui. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, obra esmerada, e fez com querubins. Ou seja, era como que era feito o véu do templo, né? O véu do templo. E ele tinha todo o gabarito ali para que pudesse ser confeccionado. E tinha os querubins,
estampado e era um tecido bastante forte, né? Então, eu quero que você agora abra lá em Mateus, né, onde tem o versículo onde fala acerca do véu do templo. Mateus 27, 45 ao 56. Mateus 27, 45. Vamos ler daqui para frente, né? Isso é para não deixar algum espaço para as pessoas falar, criticar. Tem muitas pessoas que só fazem criticar, né? E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, por quê? Ele estava ali levando o pecado sobre o madeiro. 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. 49. Os outros, porém, diziam, vejamos se Elias vem livrá-lo. 50, de Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha, esse momento aqui na cruz, aqui, eu não compartilhei a tela aí com vocês, mas tudo bem, você está acompanhando aí, espero. Esse momento aqui de Jesus na cruz, ou no madeiro, como vocês preferirem, tem muita coisa aqui que a gente pode estar falando aqui, principalmente nessa questão do véu do templo ter rasgado em dois, de alto a baixo. Tem esses dois malfeitores ali, que eu fiz um vídeo aí falando que um representava a lei e o outro representava a graça. Então, fala também da terra fender. Qualquer hora dessa nós estaremos fazendo um vídeo falando também dessa questão, para você ficar aí bem informado. Mas, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso aqui, abençoados, tem um simbolismo também da antiga aliança com a nova aliança. Dividiu em dois, o antigo e o novo. Separou, né? A antiga aliança é um simbolismo também. E aqui, nessa noite que estamos falando acerca do véu do templo ter rasgado em dois, de alto a baixo, é que o santuário agora, a partir desse momento agora, ele está livre. Ele está livre, o véu rasgou, acabou. Todos têm acesso ao Santo dos Santos. Não tem mais o véu para separar. Então, o caminho está aberto. O novo e vivo caminho está aberto. Não precisamos mais agora de pedir para que ninguém interceda por nós. Acabou. É o que muita gente não entende. Muita gente aí tem seus líderes religiosos como uma pessoa que é um mediador entre ele e Deus. Não, nós temos acesso agora ao Pai pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês em 2 de Coríntios 3, 14 e 15. 2 de Coríntios. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, ter noção. 2 de Coríntios 3,14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar
na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, muitas pessoas ainda nos dias de hoje ainda fazem uso e tem como antiga aliança, como doutrina, né? Como doutrina para suas igrejas. E não, hoje nós estamos no reino. Estamos no reino. De repente você pode até achar estranho isso. Estamos no reino. Não é que nós iremos para o reino. O reino veio até nós, porque o Messias disse: ide por todo o mundo e anunciar. É chegado o reino de Deus. Então teve o período da nova aliança, que ela é eterna, e nós estamos no reino. Então, quando é lido Moisés, o que acontece hoje? Quando fala-se ler Moisés, não é ler, apenas ler, é as práticas da antiga aliança. Quando você está nas práticas da antiga aliança, é colocado um véu, você não consegue ver o que hoje a gente fala aqui para você. Você pode falar, isso é loucura. Por quê? Você está acostumado com o véu de Moisés na sua face, dízimo, jejum, orar no monte e por aí vai. Então, quando se fala de o véu estar por levantar, é porque você ainda não consegue ver além do véu de Moisés. Não consegue ver a graça de Deus. Por isso que muita gente hoje acha estranho a maneira que muitos de nós, em graça, pregamos. Ah, mas isso é loucura. Como é que pode? Não existe diabo, não existe essas coisas. Não existe. Porque nós conseguimos ver? Porque nós não estamos com véu sobre a face. Vamos ler aqui o verso 15 de 2 de Coríntios 3. E até hoje, quando é lido Moisés, olha aí, ó, o véu está posto sobre o coração deles. O coração é o entendimento das pessoas. É o entendimento, não é um véu literal. O coração aqui é o entendimento. Mas quando se converte, olha aqui, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se retirará. Esse véu que está falando aqui era a lei de Moisés, né? Que é um véu, ela cega o entendimento das pessoas. Ela cegava o entendimento das pessoas. Vamos agora para Hebreus 9, 2, 8. Olha o que está dizendo. Hebreus 9. Preste bastante atenção como que era antigamente. Preste bastante atenção. Eu vou ler do 1 aqui. Ora, também o primeiro tinha ordenança de cultos divinos e um santuário terrestre. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, que eu não fiz da outra vez, eu vou fazer agora. Vamos ler de novo aqui. Hebreus 9, verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de cultos divinos e um santuário terrestre. Prestem bastante atenção. 9:2 de Hebreus. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama santuário. Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Olha aqui, ó. Santo dos Santos. Esse local onde se encontrava, né, a Arca da Aliança, a vara de Arão, e ali vocês vão entender aqui, nós vamos ler aqui, vocês vão entender. Ali só o sumo sacerdote poderia entrar. Hebreus 9, verso 4. E que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, as tábuas do concerto, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela, né? Sumiu. Verso 5 de Hebreus 9. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, todo o tempo entrava, olha aqui, hein? Entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo. No primeiro. O sacerdote. Entendeu?
Entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, aqueles serviços sagrados, né? Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava, ou seja, ele entrava aonde Deus se manifestava, né? Hebreus 9, 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Olha aqui, ó. Por si mesmo, né? Ele oferecia sacrifício por si mesmo, por ele mesmo, e depois pelo povo, que ele tinha que se purificar primeiro, para depois, né? Purificar, entre aspas, né? O povo. Mas era um sacrifício que nunca tornava ninguém perfeito. Ninguém, né? Somente Cristo entrou uma vez, né? E fez uma eterna redenção. Hebreus 9, 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Olha só, hein? O Espírito Santo, enquanto eles tinham o tabernáculo, essas práticas de sacrifícios, dava a entender o Espírito Santo que ainda o caminho dos santuários não estava descoberto, ou seja, o Espírito Santo não, como que eu digo, ele não manifestava na pessoa, né? Digamos assim, com uma palavra bem mais clara para você entender. Não, como diz alguns aí, não entrava na pessoa, né? O caminho do santuário ali estava encoberto por causa, né, daqueles sacrifícios. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Está vendo aqui? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Por isso que houve a necessidade do templo de Jerusalém ser derribado, porque enquanto ele estava de pé, dava a entender o Espírito Santo de Deus que o caminho, né, estava ainda encoberto, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, e era no templo que ele se manifestava. Quando ele veio abaixo, aí não, aí ele se manifesta em nós mesmos. Hebreus 9, 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons, sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar. Está vendo? Aquele sacrifício não poderia aperfeiçoar. Não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hebreus 9, 10. Consentindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Então, aqueles sacrifícios oferecidos ali, jamais eles purificavam alguém. Abra sua Bíblia agora em Hebreus 9, 6, 17, 20. Olha o que está dizendo aqui. Pelo que, querendo Deus mostrar mais... Hebreus 6, 17, 20. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme e consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. 19. A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Olha só o véu novamente aqui. 20. Onde Jesus, nosso
precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, nós não precisamos mais de um sacerdote, nem levita, nem de espécie alguma, de maneira nenhuma. Nós precisamos mais de sacerdote, mas ainda tem pessoas aí que ainda tem ainda um intermediador, né? Mesmo que não serve, mesmo sabendo que não serve para nada. Mas eles preferem assim fazer o quê? Nós vamos por aqui anunciando a graça de Deus. Abra agora em Hebreus 4, 15, 16. Eu vou ler do 14 aqui. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Olha aqui. Essa aqui é uma figura, fazendo uma alusão, né, uma figura acerca daquele sacerdote que entrava uma vez por ano oferecendo sacrifício por si mesmo, né, e depois pelo povo. Mas olha o que diz aqui, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou seja, sem pecado. É o sumo sacerdote eterno. Hebreus 4,16. Chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Ou seja, aqui Paulo está falando para eles naquele tempo, né, que eles agora tinham um sumo sacerdote, não como aqueles anteriormente que oferecia sacrifício de ano em ano. O sacrifício de Cristo agora foi perfeito, né? Hebreus 10, 19 e 22. Hebreus 10, Hebreus 10, 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, olha aqui, como que o caminho agora ficou livre para todos, todos. Não é só para o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, não. Agora todos têm acesso ao Pai, né? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é por sangue de bode mais, não é, né? Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, ao véu aqui, ó, pelo véu. Não é mais aquele véu que estava lá no santuário, que rasgou de alto a baixo. Não é aquele véu mais. Qual véu que é, então? Isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Então, aquele véu onde separava o santo dos santos, né, o santo lugar do santo dos santos, agora todos têm acesso. Naquela época, só o sumo sacerdote tinha acesso ao santíssimo lugar, né? Então o véu rasgou. Acabou. Acabou. Era uma alegoria. Agora não. Nós temos acesso ao Pai. Vamos terminar de ler aqui para depois nós batermos esse papo aqui. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus aqui não é mais aquele templo feito por mãos de homem lá, que era o templo de Jerusalém. A casa de Deus agora somos nós. Ele habita em mim e em você. Somos nós a casa de Deus. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Vamos continuar lendo aqui, né? Retenhamos um firme e confissão
da nossa esperança, porque fiel é o quê? Prometeu. Fiel é o que prometeu. Ou seja, nós agora, nós temos total liberdade para chegarmos até o Pai, porque nós não precisamos mais, vou dizer nós assim, como se fosse nós naquela época, né? Como se fosse nós naquela época. E muitos aí, alguns ainda estão aí dependendo de oração de A ou de B. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Santo dos Santos agora. Nós temos total liberdade para ir e falar com o Pai. Não precisamos que ninguém ore por nós. Não precisamos de ninguém interceder por nós. Nós temos acesso. Quando você faz isso, você está colocando o véu de Moisés. Você está costurando o véu novamente. Quando as pessoas pedem a Deus por mim, você está colocando o véu de Moisés como se a pessoa fosse um sumo sacerdote que tivesse acesso ao Santo do Santo. Você tem acesso ao local, o Santíssimo. Você tem acesso ao Pai. Nós hoje somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus habita em mim, habita em você. Não deixe que ninguém te engane, não deixe ninguém te faça presa fácil por esses cães gulosos que estão aí, que só pensam em dinheiro. Tenha intimidade com Deus. Você tem liberdade para falar com Deus. Pronto. Acabou, o véu do tempo rasgou de alto a baixo, as pedras se fenderam. É um novo tempo, o caminho está livre agora, o caminho do santuário está livre. Você não precisa ter medo, você não precisa de intermediário. Acabou, é simples assim. O acesso ao Pai está livre. Quando o homem pecou lá no Éden e afastou da presença de Deus, Deus agora abriu o caminho de novo, para que ele venha ter total liberdade de falar com ele novamente. É simples. Tenho certeza que Deus já falou com você, você sentiu a presença de Deus assim falando com você. Por que eu digo sentiu a presença de Deus? Porque tem pessoas que, mesmo que Deus habita em você, habita em mim, habita em você, tem pessoas que não sentem que é Deus falando com ela. Infelizmente, tem pessoas assim. Eu tive um pressentimento, não é Deus falando com você. Eu percebi isso, não é Deus falando com você. É Deus falando com você. O caminho está livre, o véu do tempo rasgou de alto a baixo. Acabou. Não tem essa. Os sacerdotes não têm esse privilégio mais, esses pastores que estão enganando os povos. Eu sou homem de Deus. Não, nós somos todos iguais agora. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade para falar com o Pai. O véu do tempo rasgou de alto a baixo. Nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através da sua carne. Mas, infelizmente, a religião quer costurar o véu do tempo de novo para fazer o quê? Para limitar você até a presença de Deus. A religião está costurando o véu aí, mas é impossível. A religião está deitando vinho novos em odres velhos. Infelizmente, é assim a religião hoje em dia. E está difícil para que isso mude, porque por mais que a gente pessoas ignoram, por mais que a gente explique aqui, as pessoas só vê o título e critica, nem assista, nem vê o vídeo por completo. É assim que o povo está, intolerante a qualquer pessoa que não fala aquilo que eles querem ouvir. Infelizmente, está assim. Se você não estiver aqui falando de diabo, se você não estiver aqui falando de dízimo, se você não estiver falando de sacrifício, pela salvação, está errado. Se você estiver aqui falando que pela graça sois salvo, está errado. Se você estiver aqui falando que o diabo já foi aniquilado, está errado. Se você falar que nós já nascemos batizados, está errado. Se você chegar aqui e falar que nós estamos no reino,
está errado. É assim que tá algumas pessoas do sistema religioso. Por mais que você pega a Bíblia aqui, ó, e mostra para as pessoas, só porque eu não estou aqui de terno e gravata, não tem um diploma de pastor, ou então uma carteirinha aqui de pastor, não dá um mínimo de crédito. Eu não me preocupo com isso. Só estou alertando você. Você está enganado. A gente estuda. Nós, em graça, estudamos a Bíblia. Nós não preocupamos em ler ela apenas de capa a capa. Nós não preocupamos. Graças a Deus, eu li ela já de capa a capa. Já estudei ela também. E vou voltar novamente, vou continuar novamente a estudar ela mais uma vez esse ano. De capa a capa. De capa a capa. Entendeu, pessoal? Nós temos livre acesso ao Pai. Não deixe que ninguém seja seu intermediário. Você não é inimigo de Deus, você não está de mal de Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu faço como Jesus ensinou, eu entro no quarto, oro, deitado eu oro, andando eu oro, lavando uma vasilha, limpando casa, varrendo um terreiro, capinando um mato, fazendo qualquer coisa, eu estou falando com Deus. Aqui, ó, em espírito e em verdade. Ok? Se essa mensagem foi boa para você, compartilhe aí com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificações para você receber notificações aí quando postarmos outras mensagens. O véu do tempo rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de ninguém para intermediar, para ser nossa ponte de comunicação entre nós e o Pai. Nós temos um novo e vivo caminho aberto. Graça e paz. Até a próxima, querendo Deus.